So as the journey continues, Então, ao continuarmos os estudos, continuing with what Rosie actually also started from, continuando com um pouco do estudo da Rose, today we're going to speak on hoje nós vamos falar de women's equality and pornography. igualdade da mulher e pornografia. I would like to go firstly through an article that was shared with us on Media Broadcast. Então, eu gostaria de iniciar primeiramente com um artigo que foi compartilhado no Media Broadcast. It was sent a while back. Foi enviado há algum tempo. We also know that our test at the moment, E nós também já sabemos que o nosso teste no momento it's about gender. é em relação a gênero. And we know how that affects women E nós também Directly. sabemos como isso afeta as mulheres diretamente. and the LGBT community. E também como afeta a comunidade LGBT. As students of prophecy, E como estudantes de profecia, it's important that we understand é importante que a gente entenda why these topics are so important to o us porquê que esses tópicos são tão importantes para nós. as we approach the Sunday law. À medida que a gente vai abordando ou se aproximando da lei dominical. One thing we also need to remember is that we are not yet at the Sunday law. Uma coisa que nós também precisamos lembrar é que nós não estamos ainda na lei dominical. But at the same time, Mas, ao mesmo tempo, there are many external events that are taking place. existem muitos eventos externos que estão acontecendo. And these are steps and events that we need to be aware of. E esses são passos ou eventos que estão acontecendo que nós precisamos ter noção. Which is actually leading us to the Sunday law. Que nos estão levando até a lei dominical. And it is also important E também é importante that we remember that we are actually part of this prophecy que nós também fazemos parte dessa and that profecia. we contribute to society. E que nós temos uma contribuição na sociedade. Topics like pornography, Então, tópicos como a they pornografia, are not openly spoken about. eles não são in this abertamente movement. falados nesse movimento. But as an important topic to understand women's abuse, Mas, como um tópico importante para entender sobre o abuso das mulheres, we will see as I go along the importance of this. à medida que nós avançarmos no estudo, nós vamos ver a importância disso. Elder Tess writes this A Ancia Tess, ela mencionou o seguinte, on the broadcast media. num comentário do Media Broadcast. We have, from a prophetic vantage point, Nós temos, num ponto de vantagem profético, discussed the sexual revelation in context falado da revolução sexual of the fight for gender equality. no contexto de luta por igualdade de gênero. And as she continues saying, while many feel uncomfortable with discussing sex, E ela continua dizendo, enquanto muitos se sentem desconfortáveis discutindo ou falando sobre sexo, it is unavoidable in the context of our Sunday law text. isso é inevitável para o nosso teste da lei dominical. Gender-based and LGBT equality all need an understanding of sex. Igualdade de gênero e também a igualdade dentro da comunidade LGBT, tudo isso necessita de uma compreensão mais profunda em relação a sexo. Pornography and relationships as they have been in the external world as well. E também da pornografia e relacionamentos, da forma como eles acontecem também no mundo externo. And then she continues saying, only then we will find beautiful consistency in God's instructions
on E- these points. E ela continua dizendo: só assim nós vamos encontrar uma consistência bonita nas instruções de Deus. All in agreement with a prophetic-based radical feminism. Tudo de acordo com uma mensagem profética baseada em feminismo radical. Something that is not on the script that was sent out, Uma das coisas que não está incluso nesse artigo, that I went to go and search. mas que foi uma pesquisa que eu fiz, There is much to be said about the impact of men tem muito, ou há muito a ser dito no impacto de homens, men such as Hugh Hefner. como o Hugh Hefner. Vou escrever o nome aqui. Gabriella is going to write the name on the board. And who is Hugh Hefner? E quem é o Hugh Hefner? Does anybody have an idea of this man? Será que alguém sabe quem é esse homem? Gabriel? Yes. Yes. He was an American businessman, a founder and editor-in-chief of the world's most famous erotic magazine called Playboy. Então, o Hugh Hefner, ele é um businessman, um homem de negócios americano, fundador, editor e chefe da revista erótica mais famosa, que é a Playboy. So we will see how radical feminism versus liberal and culture and freedom versus equality. Então, com isso, a gente vai ver o feminismo radical versus o feminismo liberal e cultural e também a liberdade versus a igualdade. All these contribute to how we view this revolution of how society and members of this movement view the subjects on pornography. Tudo isso contribui na visão como essa revolução sexual e como a sociedade e também membros desse movimento enxergam esse tópico de sexo hoje em dia. It's a psychological technique that's actually controlling women. Porque isso é uma técnica psicológica que controla as mulheres. Misogynists want women to feel inferior. Os misoginistas querem que as mulheres se sintam inferiores. So when we look at examples, for example, of misogyny, Então, por exemplo, quando a gente... you need to shorten your sentences for the Okay. translation in Spanish. Tá. Então, quando nós olhamos para esses exemplos de misoginia, which is violence against women, que é a violência contra as mulheres, and which includes domestic violence, e que também inclui violência doméstica, sexual harassment, etc. assédio sexual, etc. We will go into more details as we continue looking E nós vamos olhar ou ver mais detalhes à medida que a gente for olhando the subject of pornography. o assunto da pornografia. And all these actions we will see are primarily held by men. E todas essas ações nós vamos ver que são primariamente executadas por homens. For example, Rosie already brought some things this morning. Por exemplo, essa manhã a Rose já mencionou algumas coisas. The rejection of feminine qualities, Por for exemplo, example, a rejeição de qualidades femininas. in places like work, in hobbies, Por exemplo, em lugares como o trabalho, os hobbies at the home place as well. e também nos lares. We've heard in Abigail and Marcel's studies Também nós já ouvimos nos estudos da Abigail e do Marcel of Richard Dawkins. sobre o Richard Dawkins, Richard Dawkins is one of the four horsemen. que é um dos 4 cavaleiros. And this is one of the statements that he makes. E ele menciona o seguinte: God is dead, long live man. Deus está morto, viva o homem. Or Dawkins and the male leaders of the movement Ou então, Dawkins e os líderes masculinos desse movimento, he continues, of the four horsemen have resurrected man as God.
desse movimento dos 4 cavaleiros, eles ressuscitaram homens como Deus. So men eventually become superior to women Então- with these statements. E ele continua dizendo que os homens eventualmente se tornam superiores às mulheres. And he says they had to, E ele diz, eles tiveram que se tornar superiores. because it was them that were involving Porque eram eles que estavam desenvolvendo the different environments. em ambientes diferentes. The four horsemen, Esses 4 cavaleiros, just like the men's rights and the new atheist movements, tal como os movimentos dos direitos dos homens e os movimentos do novo ateísmo, they keep shooting the same targets. eles continuam disparando contra as mesmas pessoas, As blatant misogynists. como misoginistas em aberto. They all end up saying actually the same things. E eles todos dizem as mesmas coisas. So with all this, Então, com tudo isso, where does women's equality stand? onde é que se encontra a igualdade para as mulheres? Because we know that the most part of society thinks like this. Porque nós já sabemos que a grande maioria na sociedade pensa dessa forma. There's an evolutionary psychologist called Jeffrey Miller. Existe um evolucionista psicológico que é o Jeffrey Miller. And Jeffrey Miller writes books. E o Jeffrey Miller também escreve livros. And he says men actually give more lectures. E ele diz, homens dão mais aulas, Men ask actually more questions fazem mais perguntas after the lectures. depois das aulas. And he says men dominate mixed sex committee discussions. E também diz que os homens dominam as discussões em comitês dos dois sexos, So for- homens e mulheres. So for a long time, Então, durante um longo período de tempo, the same thoughts of society were held within our movement as well. esses mesmos pensamentos que a sociedade tem são os mesmos pensamentos que nós também tivemos durante muito tempo dentro do nosso movimento. And we actually didn't think so, E nós não achávamos ou não pensávamos que era assim. only by interpreting wrongly a thus saith the Lord. That's what our thought was. E tudo isso. E a gente não pensava assim porque a gente. And we did not think like that only by interpreting wrongly. E a gente não só pensava assim pelo fato de interpretar errado assim diz o Senhor. Society influences us as much as we influence it. Sorry, Gabriella's just going to finish the sentence. So thus saith the Lord. Então, a gente não pensava só assim por causa da nossa interpretação errada de assim diz o Senhor, mas também por uma construção social. And so we see that society influences us as much as we influences it. Então, nós vemos que a sociedade nos influencia o tanto quanto nós influenciamos uma sociedade. Now we're going to look at Andrea Dawkins. Agora nós vamos ver a Andrea Dawkins. Andrea Dawkins is an Australian former politician. A Andrea Dawkins, ela foi uma política australiana In a 1974 book, e no ano de 1974 ela escreveu um livro Woman Hating. que é o ódio às mulheres. And it's relating to misogyny. Misogynist. E isso é relacionado aos misoginistas. And here she uses traditional fairy tales E ela usa
traditional Fairy fairy tales Contos de fadas tradicionais to designate certain women para designar certas mulheres, as good, for example, por exemplo, umas como boas, like Sleeping Beauty, que é a Bela Adormecida, Snow White, a Branca de Neve, who are inert, and the word inert que são inertes. meaning a lack of ability E essa palavra inerte significa falta de habilidade or strength to move or power. ou falta de força para se mover ou falta de poder. They have passive characters. Então são caráteres ou personagens com personalidades passivas. So Andrea Dawkins observes this, Então a these Andrea characters, Dawkins, ela começa a olhar para essas personagens and she sees, well, they actually never think, e ela diz, essas personagens, elas não pensam, they don't act, elas não agem, they don't initiate, elas não tomam iniciativa, they do not confront, elas não confrontam, they cannot resist, não conseguem they resistir, cannot challenge, não conseguem they desafiar, cannot feel, também não conseguem sentir they cannot care or question. e também não conseguem se importar ou não conseguem questionar. And sometimes they're actually forced to do their homework, E na maioria das their housework. na maioria das vezes elas ainda são obrigadas a fazer os trabalhos In domésticos. contrast, when you see now these books, E em contraste, quando a gente olha para outros livros, where you see the evil now, not the good anymore. e a gente já não vê mais o lado bom, mas agora vê o lado mal. So where you see women populate these fairy tales as queens, E quando se trata de ser uma personagem malvada, aí as mulheres já são colocadas como as rainhas. she is the evil power, E denominam ela como o poder maléfico. witches and women with power. E são as bruxas e mulheres com poder. And if we look at the Me Too movements, the He Too movements, E se nós olharmos para o He Too Movement, que é o oposto do Me Too, o He Too é dos homens, where it's no, okay, men are the good ones, onde os homens são representados como os bons, men are the kings, eles são os reis, they're the good husbands, são os bons maridos, and irrespective of their actions, they are the good husbands. e respectivamente das suas ações, eles continuam sendo os bons maridos. They earn more. São os que ganham mais. So under misogyny, so as we see under misogyny, Então, dentro dessa misoginia, only powerless women are allowed to be seen as good. Do you all understand that? então, dentro dessa misoginia praticada, as mulheres apenas são vistas como boas quando elas não têm nenhum tipo de poder. So they're the good ones. But when you have the power, you're evil. Mas quando as mulheres têm esses tipos de poderes, são denominadas como as maléficas. And none of this is actually applied to men. E nenhum desses tipos de personagens é aplicável a homens. As she continues writing, E à medida que ela continua escrevendo, she adds that women who are powerful, ela acrescenta que as mulheres que são mais like I poderosas, just finished saying, they are actually tolerated by misogynists. na verdade, elas são apenas toleradas por misoginistas. Provided women use their power, this statement is also important. Essa próxima parte também é importante. Provided that women use their power A menos que as mulheres usem o seu poder to reinforce the power of men para reforçar o poder do homem and to oppose feminism. e se opor ao feminismo. Then we're going to go to Gina Rippon, and we all have heard of Gina Rippon. Então agora vamos olhar para um comentário da Gina Rippon. Gina Rippon on equal opportunity for women says, A Gina Rippon menciona o seguinte quando ela fala de igualdade, oportunidade igual para mulheres. in the UK, she examines, for example, in the UK, women
ela vai fazer uma pesquisa e ela vai dizer que na Inglaterra, that women represented in the higher education, you only have 55% senior positions. Yes. não, fez a vírgula. Education 55 and then senior position 37. Ah, okay. Então, ela vai dizer que na Inglaterra as mulheres, elas em educação superior apenas são representadas por 55%. And senior positions, 37%. E em posições sênior, 37%. The black professors in the UK only represent 20%. Professoras pretas na Inglaterra apenas são representadas por 20%. And this is out of 14,000 of these positions in the UK. E isso é quando nós apenas falamos de 14.000 posições na Inglaterra. So we see there's a lot of work that still needs to be done. Então, a gente vê que ainda precisa ser feito muito trabalho. That's what she says, to actually get the numbers up, para que a gente possa elevar esses números to achieve equality. e alcançar a igualdade. And according to UNESCO, E de acordo com a UNESCO, which means the United Nations Educational, que é a Organização das Nações Unidas Scientific and Cultural Organization, para a Educação, Ciência e Cultura, it will take another generation to close this gap. isso vai This gender levar gap. uma outra geração para que a gente possa fechar essa brecha em relação a gênero. So we know this is not going to get better, it's actually going to get worse. E nós sabemos que isso não vai melhorar, mas que isso tende a piorar. We know that it's not going to be simple anymore, it's going to be complex. E que isso não vai ser simples, mas que vai se tornar cada vez mais complexo. And as women continue fighting for equality, E à medida que as mulheres, elas continuam lutando pela igualdade, we will also see that boys today nós também vamos ver que os homens mais jovens hoje em dia are more sexist são mais sexistas. than their grandfather's generation. Mais sexistas que a geração dos seus avós. Particularly when it comes to sexual expectations. Particularmente quando nós nos referimos a expectativas sexuais. When we look at the article, Women's Equality and Pornography, Quando a gente olha para esse artigo da igualdade das mulheres e pornografia, it speaks of how, in that article that Marcel sent me, it speaks on how hymen repair surgery fala de como a cirurgia para reparar o ímen has been promoted as freedom of choice, tem sido promovido como uma liberdade de escolha, feminist and power for women. feminismo e poder para as mulheres. And just like Elder Tess said, E tal como a Anciã Tess mencionou, this is an argument that shows the rifts esse é um argumento que mostra... what's rifts? Esse é um argumento que mostra as fendas what is and what is not. daquilo que é e daquilo que não é a Gender igualdade equality. de gênero. This subject on hymen is very important. Esse We will assunto see. em relação ao ímã é bastante importante e nós vamos olhar para isso. Considering how many people, including powerful men, Considerando quantas pessoas, incluindo homens poderosos, profit from industries and practices beneficiam dessas indústrias e dessas práticas that demean, que diminuem, and demean meaning causing a severe loss in dignity,
que significa causar uma perda severa da dignidade and of respect for someone. e perder o respeito de alguém. These people actually continue to harm women. E são essas pessoas que continuam causando danos às mulheres. And not just women, but little girls as well. Não só mulheres adultas, mas também as jovens. And it should not be a surprise that they lobby E não deveria ser uma surpresa que essa pressão they use to brandon feminism. é usada para colocar um branding, uma marca no feminismo. And freedom to actually cover up. E também usam a liberdade para tampar isso, esse dano que é causado. Like such surgeries, E esse tipo de cirurgias, some will see in pornography as a form of freedom to women. esse tipo de cirurgias e também na pornografia, isso é visto como um tipo de liberdade para as mulheres. This human surgery. Esse tipo de cirurgias no ímen. There is this cult of virginity Existe uma cultura de virgindade that is actually making its way back. que está voltando para a sociedade. And this relates to females' virginity. E isso tem a ver com a virgindade feminina. Because no one really actually questions about men's virginity. Porque ninguém questiona a virgindade masculina. And it's not a question about old traditions, E isso não é uma questão de tradições antigas, because we know for the past 30 years, porque nós já sabemos que nos passados últimos 30 anos, in the Muslim world especially, tanto no mundo muçulmano, and the Western countries, como em países ocidentais, the conservatives os conservadores, have once again looked into the subject of virginity. mais uma vez olharam para esse tópico de virgindade For them is a moral barometer. como se fosse um barômetro Barometer to measure. moral. Used to measure air pressure in the atmosphere for women. E esse barômetro seria um medidor de medir a pressão do ar. So let's quickly look into the hymen surgery. Então, vamos olhar para a cirurgia do ímen. For some that do not know what is the hymen surgery. Para para aqueles que não sabem o que é esse tipo de cirurgia. You have this artificial hymen to confirm virginity. That's where it starts with. E começa da seguinte forma, onde nós temos um ímen artificial para confirmar a virgindade. That means regaining your virginity again. E isso Your faz lost virginity com que again. você possa retomar ou ter novamente a virgindade que você perdeu. And all this is again controlling a woman's body. E o que isso significa? Esse tipo de cirurgias é feito para controlar os corpos das mulheres. Countries like Tunisia, for example, Por exemplo, países como a Tunísia, female virginity and sex topics os tópicos de sexo e virgindade feminina are seen as taboo. são vistos como tabus. These countries actually see women as objects. Porque são países que veem as mulheres como objetos. But if these topics were actually allowed to be spoken openly, Mas se esses tópicos fossem permitidos ser falados abertamente, it will actually change men's perceptives and women's perceptions of thinking. isso mudaria tanto a perspectiva dos homens e das mulheres And their experiences of sexuality e também as suas experiências de sexualidade. and women's abuse. E também as expectativas em relação às mulheres e ao abuso. Hymen reconstruction surgery. Essa cirurgia de reconstrução do ímen is done by these Tunisian women. These are just an example. são cirurgias que são feitas muitas vezes por mulheres na Tunísia, Not to actually feel guilty of their virginity, para que elas não se sintam culpadas de ter perdido a sua virgindade. so women always continue feeling this guilt, but men not. Então, as mulheres sentem essa culpa de perder a sua virgindade, mas os homens não. Men do not have to go through these insulting or abusing systems.
Porque os homens, eles não têm que passar por esse sistema de insulto ou de abuso. So what do these women do? Então, o que essas mulheres fazem? They have these surgeries secretly. Elas vão e fazem essas cirurgias secretas. And you will see that many of these women actually lose their virginity at the age of 17. E a gente vê que a maioria dessas mulheres perde a sua virgindade na idade de 17 anos. And the next statement that I make is very important. E o próximo que eu vou dizer é bastante importante. We in this movement, Nós sabemos que nesse movimento, no nosso movimento, we do not encourage sexual practices. a gente não encoraja essas práticas sexuais. So giving this examples does not mean we need to go, Então, ao dar esse exemplo, não significa we need to do what we think is right. que a gente tenha que praticar aquilo que a gente acha que é certo. Because forced human reconstruction surgeries Então, as cirurgias de reconstrução forçadas do ímã it actually have suicidal pressures têm uma pressão suicida and have devastating psychological e tem também consequências devastadoras, tanto psicologicamente, sexual and sexualmente even physical effects on women. e até de efeitos físicos nas mulheres. So the question is, does medicine really work? Oh, sorry. The real question is, does medicine really understand virginity? Então a pergunta é, será que a medicina realmente compreende a virgindade? And of course, we will see that men's roles, men play a huge role. E a gente vai ver que as atitudes dos homens, elas têm um papel bastante importante. Let's learn about the human reconstruction. Let's speak a bit about it. Então vamos falar um pouco mais sobre essa cirurgia no ímã. First, let's look at the meaning of hymen. Vamos ver primeiramente o significado da palavra ímã. Hymen comes from a Greek word Ímã vem da palavra grega called membrane. que significa membrana. Membrane. É, membrana. Okay, membrane. The hymen is a small piece of skin O ímã é um pequeno pedaço de pele found inside the opening of the vagina que é encontrado dentro da abertura da vagina. and contrary to the name, E ao contrário do seu nome, the hymen is not a complete membrane o ímã não é uma membrana completa covering the whole vaginal opening. que cobre toda a abertura da vagina. Because after all, think about this. Porque se vocês pensarem sobre isso, After all, menstrual blood flow o fluxo menstrual can pass through the vagina pode passar pela vagina before we have penetrative sex antes mesmo da gente ter sexo for the first time. penetrante pela primeira vez. Another important thing, Uma outra questão importante. hymens don't all look the same. Os ímãs não se parecem todos iguais. Some may be larger than others. Uns são maiores do que outros. The hymen stretches and it doesn't break. E o ímã também, ele estica e ele não quebra. We talk about the hymen being broken Muitas vezes a gente fala do ímã rompendo, se é a palavra correta. when we have sex for the first time. This is what people think. As pessoas normalmente pensam que o ímã ele se rompe a primeira vez que existe uma relação sexual. However, the hymen is already penetrated. Perforated. Mas o ímã, na verdade, ele já é perfurado. Why? Por quê? We know that blood and tampons, for example, Nós sabemos que, por exemplo, o fluxo menstrual ou também os tampões can pass through the vaginal passage conseguem passar pela essa passagem vaginal without the hymen disappearing. sem que o ímã possa sumir. Why? Because the hymen is like an elastic. Isso porque o ímã é como um elástico. Because nothing is actually lost. Então, nada se perde fisicamente. Because firstly, there's another thing. Not everyone has a hymen. Também porque nem todo mundo tem um ímã, ou todas as mulheres têm um ímã. The next important thing,
Uma outra questão importante. Some women are born with very small hymen Algumas mulheres, elas nascem com um ímã bem pequeno, or no hymen at all. ou nem sequer nascem com esse ímã. So what are the boys actually looking for? Então, o que os homens ou jovens estão procurando? This is so sexist. Isso é bem This is sexista, perfectly normal and healthy, porque isso é perfeitamente normal e and saudável. it does not mean E não significa that they are missing anything que as mulheres têm alguma coisa em falta, and that they need any medical attention. ou que elas precisam de alguma atenção médica. Sadly, some countries actually continue testing women's virginity. E, tristemente, em alguns países, eles continuam testando a virgindade das mulheres to see their moral character. para ver o seu caráter moral. And one of the places that do that is the army bases. E um dos lugares onde isso é feito muitas vezes é no exército. Male fantasy Os on homens, virginity os homens fantasiam sobre a virgindade. of women as if the hymen is a symbolic wall, a symbolic veil. Então, os homens, eles fantasiam em relação à virgindade das mulheres, achando que o ímã é um véu simbólico. And so as long as the men as well as women do not get educated on these subjects, Então, enquanto homens e mulheres não se educam em relação a esses assuntos, we will continue having women and children abuse on girls. nós vamos continuar Muito tendo bom. o abuso sexual tanto de mulheres como jovens e crianças. So once again, why are men not tested? Então, a minha pergunta é, por que eles não testam também os homens? Because it continues, the test continues to prolong Porque esse tipo de teste continua prolongando the inequality a desigualdade between men and women. entre homens e mulheres. Two doctors in Norway, Agora, duas médicas na Noruega, Ellen Stocken que são a Ellen Stocken and Niwa Brochman, a Ellen Stocken, and Niwa Brochman, talking about Niwa Brochman. So if you want to read on this topic, Então, se vocês querem ler em relação a esse tópico, it's a good learning. é um bom aprendizado. They say that a false picture of hymen Elas dizem que uma imagem falsa do ímã looks like this. se parece com o seguinte: A plastic around a circle. seria um plástico ao redor de um círculo. This is the wrong way it's seen as. E essa é a forma errada de como isso é enxergado. But the real hymen, when you scrutinize it, Porque quando a gente olha de forma mais profunda para o ímã, it is elastic form, ele é mais elástico, which makes that stretchiness. e faz com que o ímã seja mais maleável e que estique mais. And what about the information or the data that we have on bleeding? E agora, em relação à informação que a gente tem em relação ao fluxo de sangue. How many women actually bleed the first time? Então, quantas mulheres, na verdade, sangram a primeira vez que elas têm uma relação sexual? When they have sex for the first time? Tells us that it's about half of the women Os estudos mostram que é apenas metade das mulheres. Why is this part also important? E por que isso é importante? Because many men, Porque muitos homens, at their first encounter, sexual encounter, a primeira vez que eles têm sexo, the importance for them is to see the woman when she bleeds. a importância para eles é ver as mulheres sangrar. That sign is that she was a virgin. Que é como se fosse um sinal que essa mulher é virgem. But it tells us that half of the women
Mas o estudo que essas médicas fazem mostram que metade das mulheres, because they do not have this flexible hymen, por não terem um ímã flexível, it actually makes it difficult for penetration. faz com que a penetração seja mais difícil. So it has nothing to do as if she's a virgin or if she's not a virgin. Então isso não tem nada que ver se ela é virgem ou não. So they go after desires that they themselves, these men, do not even know what they're desiring or they understand. Então esses homens têm desejos sobre coisas que eles não entendem e que nem sabem como funcionam. A woman by the name of Maria Kioset, Uma outra médica que é a Mary... What's her name? Kioset. Mary Kioset, A doctor and a women's rights campaigner, que é uma médica e também faz campanhas em relação aos direitos das mulheres. published a book about hymen Ela publicou um livro em relação ao ímã in the year 1870 entre os anos 1870 until 1923, e 1923, where she mentions onde ela menciona that it is very difficult é muito difícil to see the difference between women that have had sex or not. ver a diferença entre mulheres que tiveram sexo ou não. So we actually see that this information has actually been there for a long time. Então, nós vemos que essa informação esteve aí, ou está aqui, durante já algum tempo. From 1870 until now, we have a long period of time. De 1870 até os dias de hoje, já se passaram vários anos. For many of us to actually educate ourselves on things so serious. Para que muitos de nós já pudessem estar educados em relação a essas coisas importantes. Just like we have mentioned, Tal como nós mencionamos, some see these surgeries alguns enxergam essas cirurgias and pornography e a pornografia as a form of women's freedom. como uma forma de liberdade para as mulheres. And it only takes a little research E toma ou leva apenas uma pequena pesquisa to see the unspeakable truth. para ver essa verdade que não é falada. Let's now go to pornography. Vamos agora avançar e olhar para a pornografia. Men fantasizing a woman's body Os homens fantasiando em relação aos corpos das mulheres actually leads to the abuse. leva ao abuso das mulheres. And more often than what we know, E muito mais do que aquilo que, ou muito mais vezes do que nós sabemos, young men actually think it is normal. os meninos ou homens jovens acham que é normal To pressure women into sex. pressionar as mulheres a ter sexo. Pornographic violence Essa violência pornográfica is a broad and global trend. é uma uma tendência global e bastante ampla. This ranges from brutal, Essa tendência, ela é algo brutal. we often see this in the work or the economic place. Que nós conseguimos ver nos trabalhos e a nível econômico, Environmental disasters, em desastres ambientais, where vulnerable women onde mulheres vulneráveis are specifically targeted elas são especificamente atingidas into sex slavery. ou levadas à violência, à escravidão sexual. We know that there are graphic scenes Nós sabemos que existem cenas gráficas of where women are beaten. onde as mulheres apanham During these porn scenes, durante essas cenas pornográficas. do we actually have this going on in our movements? Mas será que a gente também tem isso acontecendo dentro do nosso movimento? Do we have people still searching for these playboys
things on videos. Será que nós ainda temos pessoas procurando esse tipo de revistas ou vídeos como a Playboy? Because it's gone are the days where we have the Playboy magazines and we hide them under our mattresses. Porque já passaram os dias onde a gente tinha essas revistas da Playboy e a gente escondia elas embaixo da cama. Everything is just visible. Hoje em dia as coisas são muito mais visíveis. We have examples of women actually being grabbed by their throats. Nós vemos exemplos de mulheres sendo agarradas pelos seus We pescoços. see the slapping and the pulling of their clothes forcefully. Nós vemos mulheres apanhando e sendo tiradas delas a roupa de forma forçada. Women are asked about these things that take place. E essas mulheres, elas são questionadas em relação a essas coisas And que what acontecem. do many of them say about these things? E muitas dessas mulheres, elas dizem o seguinte: They're not comfortable of what takes place. elas não se sentem confortáveis com essas coisas que acontecem. We have an actress by the name of Joanna Angel. Essa atriz, Joanna Angel, She's a self-described porn actress. ela é uma atriz porno And she says, e ela diz o seguinte: sexual violence is often promoted a violência sexual é muitas vezes promovida as an expression of women's rights. como uma expressão dos direitos das mulheres. You can do porn where a girl is getting actually spat on, Você pode fazer cenas de pornografia onde as mulheres são cuspidas. they call her a dirty slut, Os homens chamam elas de prostitutas sujas. and she says, and that's okay. E ela They diz, say it's okay. e eles dizem, está tudo bem. Exposure of porn Essa exposição da pornografia so sadly starts at the age of 9 years old, tristemente começa na idade dos 9 anos, with an average age of 11. com uma idade média de 11 anos. And the largest group of pornography E só que o número maior de consumidores de pornografia are boys between the ages of 12 to 17. são de rapazes jovens da idade dos 12 aos 17 anos. Today, the most common form of pornography Mas hoje em dia a forma mais comum de pornografia includes verbal inclui and physical aggression against women. inclui agressão verbal e física contra mulheres. You will see in most 90% of movies, E nós conseguimos ver em média de 90% dos all filmes, these things are available. essas coisas elas estão todas disponíveis. Pornography and domestic violence is in connection. A pornografia e a violência doméstica, elas estão It conectadas. actually has a strong connection E tem uma conexão forte in seizing sexual expectations que aumenta a expectativa sexual directly linked to porn e que está linkada diretamente à pornografia. in your own intimate partner. Com o seu parceiro íntimo. He watches and he actually expects it. Porque o seu parceiro íntimo muitas vezes vê e espera essas coisas. And he says, do you do or do you know all about these things? E ele questiona, será que você faz ou você sabe tudo em relação a essas In the coisas? past few years, E nos últimos anos, there's been a huge increase of intimate partner rape, houve um aumento bem grande de estupros of de parceiros íntimos women from the age of 12 to 80 years old. a mulheres dos 12 anos de idade aos 80 anos de idade. In the UK, researchers continue E na Inglaterra, muitos estudos continuam to show that nearly half of the teenage girls e mostram que a metade das adolescentes are forced into unwanted sexual act. são forçadas a atos sexuais não consentidos. And now we're going to read the article. Vamos ler parte do artigo. We're going to read about Rosie, which is 23 years old. Vamos ler em relação a Rosie, That is 23 que years tem old. 23 anos de idade. Young women are also speaking out concerning Mulheres jovens também estão falando the way
pornographic expectations have become the norm for their generation. Como as expectativas pornográficas se tornaram algo normal na sua geração. 23-year-old Rosie A Rosie, de 23 anos de idade, has this to say on her experiences. diz o seguinte em relação às suas experiências. Being told that my gag reflex was too strong, What's a gag? it's something to do with the tongue, Diziam que the holding of the tongue. o reflexo, a forma como ela maneja a sua língua é forte. Bullied into submitting to facials, Ela foi feito bullying nela para ela se submeter a cirurgias faciais. I didn't want to, E ela diz, eu não queria. and he, her boyfriend, E o namorado dela he disse, jokingly says that he'd ejaculate on my face. This is what he would do while I was asleep. e o namorado dela, brincando, dizia que ele iria ejacular no rosto dela enquanto ela estava dormindo. He was joking. He wasn't joking. E ele não estava brincando. I woke up with him wanking over me. So gross. Wanking. He E eu was acordei doing com that. ele em cima de mim. Bullied into trying anal sex. Também fui forçada a experimentar sexo anal. It hurt so much, I begged him to stop. Doeu tanto que eu implorei que ele parasse. He stopped, Ele parou, then complained that I was being too sensitive. mas reclamou de que eu estava sendo muito sensível. He continued to ask for it constantly. E ele constantemente continuou pedindo. And then he also requested for threesomes. Um, 3 people doing the sex at the same time. threesomes no português? E continuou pedindo os threesomes. Constant requests to let him film it as well. Pedia constantemente que ele também pudesse filmar esses atos. Every single straight girl I know Todas as mulheres héteros que eu conheço has had similar experiences. tiveram experiências similares. Every single one. Todas elas. Some have experienced far worse. E outras experimentaram coisas muito piores. Some have actually given in. E algumas acabaram por se entregar a isso. Why do you find that some even give into porno? Por que a gente vê muitas vezes as mulheres se entregando à pornografia? Some have resisted. Outras tentaram resistir, All have felt guilty and continue feeling guilty. mas todas elas se sentem culpadas, se sentiram e continuam se sentindo culpadas. Awkward for not giving him what he wants. Ou se sentiram envergonhadas ou fora de lugar por não dar a ele o que ele queria. Or for not giving the company that has hired you what they expect from you. Ou também não dar às empresas que as contratam aquilo que elas esperavam delas. This is where I go. Despite the seriousness of accounts like Rosie's, Mesmo com esses acontecimentos como o da Rosie, there is still little, if any, ainda existe muito pouco, se é que existe, criticism of pornification existe pouca crítica em relação à pornografia, that isn't immediately disregarded as sensuous, prudish, or Puritan. que não é de imediato considerada como consensual ou pura. So, the use of hackneyed defenses like diversity, Então, o uso dessa hackneyed é essa ideia de algo que é bem chato e que é uma defesa e que onde eles defendem a diversidade of your free choice, e a liberdade de escolha. have led to intense denial of the actual harms of pornography. Levaram a intensa denúncia, denial. negação de pornografia com dano, de dano pornográfico. Assim. Where did I stop?
What is often said by men when women wear a short skirt or shorts, for example, O que é dito muitas vezes as we pelos come into an homens end? quando as mulheres usam saias curtas ou shorts? Who can answer that quickly? Quem quer responder? When a woman wears short skirts or she's got shorts, something short on, Quando as mulheres estão usando saias curtas ou estão usando shorts, what do these men say o most que, of the que a time? maioria dos homens dizem? Estão provocando para ser estupradas. Exactly. They say that she actually asked to be raped. Eles dizem que ela pediu para ser estuprada. This actually is it's a perverted mindset. E essa é uma mentalidade bem perversa. Because where is the equality of a woman? Porque onde é colocada a igualdade Why da can't mulher? a woman choose what she wants to wear? Por que a mulher nem pode escolher o que ela vai vestir? What is wrong with the mindset of men? O que tem de errado na mentalidade And dos homens? sadly, even the little boys today. E tristemente, até dos meninos jovens hoje em dia. Today, the philosophy of rape is absolutely justifiable. Hoje em dia, a filosofia do estupro é absolutamente justificável. That men have sex by force Que os homens têm sexo à força if women don't provide what they need. se as mulheres não providenciarem aquilo que eles querem. So I will force you because you're not giving me what I want. E eles então dizem, eu vou te forçar porque você não está me dando o que eu quero. And this is what the world, this is what society is built. E é assim que está As construído built. o mundo e a sociedade. And post-millenniums are the first to experience it. E o pós-milênio são os que experienciam mais isso. And there are still these anonymous image board websites E ainda existem essas imagens gráficas anônimas na web which hold boards dedicated to a wide variety of topics, que têm quadros dedicados a uma grande variedade de tópicos, where you see porn videos taped on this, onde a gente vê vídeos pornográficos and children trafficking. e também o tráfico de crianças. So women are not safe. Então, as mulheres, elas não estão seguras. There's also another woman, as we finalize, E para concluirmos, uma outra mulher, Leslie Bennett, a porn actress, que é a Leslie Bennett, she says, ela diz o seguinte: pornography is the instruction, a pornografia é a instrução, rape is the practice, o estupro é a prática, battered women are the practice, as mulheres espancadas é a prática, battered children are also the practice. e também crianças espancadas são a prática. During a speak out session, E num debate, many told horrifying stories of being raped as children, muitas pessoas contam sobre histórias de como elas foram estupradas enquanto crianças by their fathers or their brothers, pelos seus pais ou irmãos, who have often prepared for such events que se preparam para esse tipo de acontecimentos by reading or watching pornography. ao ler ou assistir pornografia. So you actually get your father and your brothers Então muitas meninas, elas têm os pais ou os irmãos watching these porn videos, assistindo vídeos pornográficos, and the quickest and the easiest targets e a presa mais fácil is the one that's inside the home. é aquela que está dentro de casa. And that's where it all starts from. E é aí que isso começa. Catherine Brady, A Catherine Brady, a participant in this, says, que foi uma participante numa dessas discussões, diz o she seguinte. says, although her family was a middle class, Ela was diz middle que, class, embora a família dela seja de classe média, moral religious, que seja moralmente religiosa, her father had raped her,
O pai dela a estuprou from the time she was 8 years old desde que ela tinha 8 anos de idade until she was 18. até aos 18 anos de idade. As a child, the only time she saw pornography, Enquanto imagine, criança, a única vez que ela viu pornografia was with her father. foi com o pai dela. So she sat and she watched pornography with her dad at 8 years old. Então, com 8 anos de idade, ela já sentava e via pornografia com o pai. The pictures he showed her As imagens que ele mostrava a ela, and told her was okay for men. Was okay for men ele mostrava a ela imagens e ele dizia que estava tudo bem que os homens do whatever they wanted with women. fizessem o que eles queriam com as mulheres. So he taught her from the age of 8 that it's okay. Então, ele a ensinava desde os 8 anos de idade que isso estava certo. So men like these and many others, Então, homens como esses e muitos outros, and those that are unable to relate to women, e aqueles que são incapazes de se relacionar com that mulheres, women are actually equal beings, ou ver que as mulheres são seres humanos iguais, and most rape victims are girls under the age of 12. e a maioria das vítimas de estupro são meninas abaixo dos 12 anos de idade. And half under the age of 18. E a metade são meninas de 18 anos de To idade. conclude and to see the importance of our message today, Para concluir e a gente ver a importância desse tópico hoje, many feel uncomfortable in this movement to discuss sex, muitos se sentem desconfortáveis dentro desse movimento ao discutir ou falar sobre sexo. but like I said in the beginning, Elder Tess says it's unavoidable in the context of the Sunday law. Mas tal como eu mencionei no início, a Anciates também já vem dizendo que esse é um tópico inevitável no contexto do nosso teste da lei dominical. We need to speak about it. Nós precisamos We falar need sobre to isso. cry out about it. Nós precisamos chorar em relação a essas coisas. And we need to educate more younger people, E a gente precisa educar mais jovens, even within our movement, mesmo dentro do nosso movimento, that have this practice and behavior. que têm essas práticas e esses comportamentos. This topic will continue E until the second advent. esse tópico ele vai continuar até o segundo advento. And we won't stop speaking about E it. nós não vamos parar de falar sobre isso. Because it's not simple anymore, it's complex. Porque isso não é mais algo simples, é algo complexo. There is much to be said Tem muito a ser dito and much to be learned e muito mais a ser about aprendido sexism em relação ao and sexismo all form of abuse e todos that os carries tipos on. de abusos contínuos. And part of understanding the kingdom of heaven E parte de entender o reino do céu and its king e o seu rei is by knowing é ao saber that it wasn't created que o reino do céu não foi criado on a sexist base or sexist practices. numa base ou prática sexista. And only through radical feminism E apenas através do feminismo radical we can restore our Eden to Eden model nós vamos poder restaurar o nosso modelo do Éden ao Éden and practice our midnight cry message. e praticar a nossa mensagem do clamor da meia-noite. Amen. Let us pray. Amém. Vamos orar? Lord, you are a wonderful God. Senhor, tu és Deus maravilhoso, You have patience. Deus You have paciente an unconditional love for your children. e com um amor incondicional pelos seus filhos. As you continue rebuking us, À medida que o Senhor continua nos admoestando, help us to learn, que o Senhor nos ajude a aprender, help us to be humble, que nos ensine a ser humildes help us to understand your kingdom and the King.
que nós possamos entender o reino e o rei. It is very easy, Lord, É muito fácil, Senhor, for us to say we know your commandments, dizermos que nós conhecemos os teus mandamentos, but we don't know how to practice the last 6. mas não sabemos praticar os últimos 6. There's so much abuse, Lord. Existe tanto abuso, Senhor. Protect your children against this evil and wicked world. Protege os teus nesse mundo ímpio e maldoso. We want to thank you for the Sabbath day. Queremos te agradecer por esse dia de sábado. Thank you for all your teachings today. Obrigado por todos os teus ensinamentos hoje. We ask you to continue being with the next presentation by Elder Parminder. Pedimos que o Senhor continue abençoando a apresentação do ancião I Parminda. thank you Te agradeço in the name of Jesus. no nome de Jesus. Amen. Amém.